Boa noite. O tema que o meu grupo vai abordar é a sexualidade na era do comércio e das colônias. Pode passar. No período de 1450 e 1750, ocorreu a intensificação do comércio global, agora incluindo as Américas, e o desenvolvimento de um novo poder, o colonial e marítimo. Então, partes da Ásia, lideradas pela China, lucraram muito com o comércio global. Então, o que os mercadores europeus faziam? Eles usavam a prata, que era produzida nas Américas, para pagar artesãos chineses, indianos e as especiarias do Sudeste Asiático, que estavam cada vez mais populares lá na Europa. Então, em muitas regiões, começou a crescer o interesse pelo consumo. Pode passar. Então, a inclusão das Américas propiciou o intercâmbio de colheitas, doenças e pessoas. Então, novos gêneros alimentícios como o milho e a batata, eles foram adotados na Ásia e na África. As doenças europeias e africanas causaram epidemias em larga escala nas Américas, e esse fato ele facilitou a imposição dos regimes coloniais em muitas partes das Américas. Então, o novo comércio escravista ele afetou a África em função da perda de população. Na China, as novas versões do pensamento confuciano eles trataram de questões sexuais. Então, o confucionismo ele foi a doutrina oficial da China durante 2000 anos. Então, os padrões efetivos da sexualidade chinesa, eles embasaram-se em tendências anteriores, que agora eles eram estimuladas pela expansão da prosperidade urbana. Os europeus ocidentais, eles começaram a introduzir significativas mudanças na estrutura familiar, conhecidas como famílias de estilo europeu. Os comerciantes europeus e autoridades coloniais começaram a formular concepções sobre a sexualidade em outras regiões. Pode passar também. As maiores mudanças e complicações relacionadas à sexualidade foi os novos encontros entre povos. Então, a dominação europeia e a mudança populacional tiveram um enorme impacto sobre os padrões sexuais nas Américas, com alguns efeitos duradouros. Novas formas de escravidão tiveram consequências na sexualidade e nos comportamentos sexuais efetivos. De maneira indeterminada e com variadas implicações, o sexo ele começou a ser entremeado pelas apreciações de diversos povos e sociedades, chegando a ser vinculado a ideias ou raças. Então, alguns dos efeitos disso eles tiveram vida curta, à medida que o turbilhão populacional ele começou a se apaziguar, ocorreram legados mais duradouros para a futura história mundial. Embora as interações entre europeus e asiáticos elas tenham desempenhado um importante papel em mostrar como a sexualidade ajudou a moldar as percepções e incompreensões mútuas, a atenção aqui ela vai se concentrar particularmente nas transformações do novo mundo atlântico das Américas, África e Europa. Pode passar, Julia. O mundo atlântico. Então, a maior novidade da sexualidade durante o início do período moderno envolveu duas novas trocas biológicas: as novas doenças que dizimaram as populações americanas e a capacidade de capturar e transportar milhões de escravos africanos. Pequenos grupos europeus assumiam posição de poder no novo mundo. Então, a maioria eram homens que tinham a posição de poder, tinham o domínio de armas e cavalos e a superioridade militar. A imposição sexual era parte vital desse processo de mudança, expressando a posição de poder dos europeus, mas ao mesmo tempo a consolidando. O uso da força sexual por um grupo invasor, ele estava longe de ser novidade no início do período moderno, e tinha-se a convicção de que a população conquistada, invadida lá, ela era sexualmente inferior e, portanto, ela era legitimamente aberta à exploração.
Então, não, pode passar. A escala do impulso sexual nas Américas, ela foi invulgarmente gigantesca. As características distintivas da moralidade sexual cristã, intensificadas pelas restrições impostas pelo sistema familiar europeu, elas podem ter gerado oportunidade para condenar práticas sexuais locais e para ver as populações locais em termos de recompensa sexual, o que era proibido em outros âmbitos. O primeiro indício sexual moderno, associado ao colonialismo europeu, ele não foi um desdobramento global, mas sim atlântico. A Ásia, mesmo participando vigorosamente da economia global e da aceitação dos gêneros alimentícios americanos, não foi afetada de maneira profunda. Mesmo a África, profundamente impactada pelo tráfico negreiro, ela não teve uma mudança de grandes proporções nos padrões sexuais. Resultado do comércio escravista. Então, ocorreu uma alteração no equilíbrio de homens e mulheres na África Ocidental, combinada a uma perda da população geral. 65% dos escravos eram homens, o que causou um excedente cada vez maior de mulheres, tendo como consequência o aumento da poligamia. Principalmente por razões econômicas, os homens assumiram múltiplas esposas, com o objetivo de criar uma mão de obra familiar que funcionasse continuamente e com êxito. Algumas mulheres também formaram as próprias famílias, usando a força de trabalho de outras mulheres que a elas eram subordinadas, e aqui sem nenhuma implicação sexual precisa. Mas a poligamia, ela não era nenhuma novidade nessa região. Então aqui tinha a pressão para as esposas darem à luz a um maior número de filhos, diante da perda da população, né? E a sexualidade e a força bruta eram usadas para colocar as mulheres na linha, porque alguns homens queixavam-se que o excesso de mulheres tornavam elas mais difíceis de serem controladas. Então, pode ser que tenham aqui se intensificado tentativas de usar a sexualidade como forma de controle dessas mulheres. Na África Ocidental, os escravos domésticos eram quase sempre mulheres, e eles eram tidos como alvos adequados para avanços sexuais. Nos enclaves costeiros, os homens europeus, eles se relacionavam com mulheres africanas, tratavam elas como esposas ou amantes, mesmo eles já sendo casados lá na Europa. Então, aqui havia um pouco estigma, tanto para as mulheres quanto para os filhos nascidos desse tipo de relação. Desdobramento na Ásia. No início do período moderno, houve tremendas mudanças. O estupro ele voltou a ser alvo das tentações. Então, a mulher que era estuprada, ela tinha que admitir publicamente que ela tinha perdido a sua virtude. E o suicídio era a solução para a mulher estuprada. Então, ela preferia morrer do que ter que assumir que ela tinha perdido a sua virtude. E King pagava as despesas dos funerais, pois a mulher preferia desonrar. As posturas islâmicas básicas, insistindo na validade do prazer sexual, mas impondo várias proibições. Então, os casais eles deveriam limpar após o ato, após terem tido relação sexual. Então, eles tinham que limpar depois. E o sexo oral ele era permitido, mas em algumas culturas ele era voltado à masculinidade, embora considerado desonrante. E o sexo anal ele era proibido.
Na Índia, o novo Império Mogol implementou algumas mudanças no sul da Ásia. Embora tolerantes em muitos sentidos, os primeiros imperadores mogóis, muçulmanos que eram, ficaram chocados com o erotismo de certa porção da arte indiana. Os princípios hindus e muçulmanos estimulavam o prazer sexual no âmbito da família. Nesse período, o Japão passou por algumas inovações na cultura pública, relacionadas à expansão urbana e econômica geral, mas que logo assim seriam contestadas. Ali na parte da Índia, eles ficaram chocados com o erotismo e as várias estátuas foram destruídas ou tiveram o rosto desconfigurado, porque as estátuas eram muito peladas e os muçulmanos não queriam. Os islâmicos também estimularam a prática de relegar as mulheres hindus respeitáveis à reclusão, cada vez mais rigorosa ao uso de trajes que escondessem todo o seu corpo. América Latina. Os exploradores e conquistadores europeus concluíram com rapidez que os nativos americanos eram sexualmente desregrados e imorais. Colombo prolifera comentários sobre os costumes reveladores e seminudez dos nativos, embora alguns grupos indígenas constituíssem exceção, tanto que europeus chegaram a escrever sobre suas humildes vestimentas. O próprio Colombo capturou e escravizou índios do Caribe. Então, aqui na minha parte tem um relato de um rapaz de Colombo. Capturei uma bela nativa caribenha. Eu a levei para minha choupana e ela ficou nua, como era o costume de seu povo. Eu estava cheio de desejo para me satisfazer e ela não queria. Por isso tratou-me à base de unhadas e desejei nunca ter começado. Então peguei um pedaço de corda e a açoitei, com vigorosas vergastadas. Ela parece ter sido criada em alguma escola para meretrizes. Na América Latina havia um número pequeno de mulheres europeias, o que veio a ter um desequilíbrio numérico entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres no âmbito da população branca dominante. Os costumes maias permitiam a vigência de um período de noivado, em que a mulher continuava a morar com seus pais, mas só fazia sexo com seu marido. Os ataques à suposta homossexualidade começavam desde cedo. Também nesse quesito houve constantes incursões em uma prática bastante tradicional entre determinados grupos. A influência europeia estimulou a crescente dominação masculina no âmbito familiar, inclusive por meio da violência. Uma menina indígena podia ser punida por ficar sós com um homem na sua choupana. As nativas eram vistas como criaturas sexualmente disponíveis. A forçar-se necessário, de modo que não fazia sentido de ideia de que prestassem serviços sexuais apenas por dinheiro. Então, elas eram vistas como um alvo para obter dinheiro. No México, Catarina Maia levou aos tribunais um homem acusado de estupro. Então, ela exigiu que ele caçasse ou pagasse indenização em dinheiro. E ela perdeu, porque a corte não tinha como saber se ela era virgem antes do encontro, então antes dele se encontrar. Então, ela perdeu por isso.
Mulheres casadas eram bem-sucedidas no que dizia respeito ao levar aos tribunais casos de estupro. Mas as penalidades resultantes para os estupradores eram severas, e por isso a maioria das mulheres casadas julgava que o processo não valia a pena. O número de casos desse tipo chegava à corte era pequeno em comparação com as numerosas tentativas empreendidas por mulheres solteiras. E a violência sexual, ela implicava muito que as famílias tentavam fazer justiças com as próprias mãos, às vezes atacando diretamente o violador, mas na maioria dos casos, tentando controlar com grande zelo o comportamento público das filhas. A proteção da honra tornou-se matéria de grande preocupação. Novamente no México, um homem chamado Mariano Guadalupe foi açoitado por ter se recusado a salvar a honra de sua prima, porque ele havia estuprado, casando-se com ela. Um homem estuprou uma nativa chamada Leonarda Maria e queria casar-se com ela, quando a vítima hesitou em desposar o estuprador. Então ela foi chicoteada pela própria irmã, porque ela recusou-se a fazer como esse tal de Leonardo Maria. A família de estilo europeu. A família de estilo europeu, em outras palavras, foi uma resposta ao clássico problema do controle populacional no contexto agrícola. Os europeus começaram a se casar mais tarde, os homens por volta dos 27 anos e as mulheres um pouco mais jovens. Assim, um casal casado passava um número menor de anos cuidando de filhos. Uma substancial minoria das pessoas mais pobres, até 20% da população, jamais se casava, porque não tinha acesso de terras e dependia a vida toda do trabalho assalariado. As classes superiores não participaram desse padrão e continuaram promovendo casamentos de mulheres ainda bastante jovens e construindo famílias mais numerosas. Em geral, demonstravam interesses sexuais mais variados. À medida que a monarquia ganhava terreno, as poderosas cortes rotineiramente incluíam amantes reais e outros arranjos. Pode passar. Obviamente, a família de estilo europeu constatava com comportamentos mais comuns na Ásia e na África, onde as mulheres se casavam cedo e uma porcentagem mais alta da população constituía família. Contudo, o padrão europeu foi traduzido pelo menos para as colônias britânicas, nas Américas, exceto pelo fato de que a existência de terras mais abundantes permitia que as mulheres se casassem com idade ligeiramente mais baixa, por volta de 23 anos em média, e que houvesse uma minoria mais reduzida de pessoas solteiras. Porém, para as pessoas solteiras, ou ainda por se casar, assomavam problemas verdadeiros. Que tipo de válvulas de escape sexuais haviam à disposição dos jovens adultos nos 10 anos entre a puberdade e o casamento, ou para a minoria que não casava? A questão é particularmente decisiva para as massas rurais, onde normalmente não existia prostituição formal, as taxas de nascimento de filhos ilegítimos cresceram ligeiramente, para cerca de 3% de todas as crianças nascidas. Um novo padrão familiar começou a emergir na Europa Ocidental no século XVI.
Os europeus começaram a se casar mais tarde, e assim um casal casado passava para um número menor de anos cuidando de filhos. Isso também faria que, com o tempo, aumentasse a atenção dada às crianças individualmente. Escravidão atlântica. Em muitas sociedades, a exploração sexual das escravas tinha se tornado uma parte mais corriqueira do sistema escravista. O sistema americano pintou com tintas ainda mais fortes essa relação. Muitos escravocratas partiram do pressuposto de que o acesso sexual às escravas era prerrogativa natural de sua propriedade. As escravas podiam aceitar de bom grado, na esperança de obter melhores condições de vida ou mesmo ganhar a liberdade. Mas havia uma grande dose de coerção. Na América do Norte colonial, algumas escravas urbanas eram obrigadas a trabalhar como prostitutas, de modo a ganhar dinheiro para seus senhores. Diversos colonos americanos e caribenhos mantinham cuidadosos registros de suas relações e conquistas sexuais, o que para eles era uma questão de orgulho. Sua expectativa era a de fazer sexo com o maior número possível de mulheres. Os senhores dos escravos acreditavam que o acesso sexual às escravas era prerrogativa de sua propriedade. As esposas brancas, com frequência, sabiam das atividades sexuais dos maridos, mas eram obrigadas a obedecê-los e a se conformar em lhes dar filhos legítimos, com as bênçãos da religião. Conclusão. O mundo atlântico da sexualidade no início do período moderno foi forjado em meio à violência e à criação de estereótipos. Cada vez maior a dependência dos europeus em relação ao comércio marítimo impulsionou a importância dada às frotas navais. Centros portuários se desenvolveram em muitas partes da Europa, acompanhado pela atividade de prostitutas e um comércio sexual despreocupado e sem cerimônia. A bordo dos navios, surgiram novas preocupações sobre a possibilidade de homossexualismo. O acesso da Europa no Novo Mundo coincidiu também com um rápido aumento dos índices de doenças venéreas, literalmente a partir da década de 1490. A atividade marítima é uma nova leva de guerras entre os exércitos franceses e espanhóis que invadiram a Itália. Isso propiciou condições para que as doenças venéreas se alastrassem. O termo doença venérea foi introduzido no século XVI e no final do mesmo século foram desenvolvidos preservativos não com propósito de contracepção, mas como proteção contra doenças. Eram usados vestimentas de linho e o uso de bexigas e vísceras de animais também se expandiu. Gradualmente viria à tona com consciência acerca de implicações do controle de natalidade, embora o fato só ficasse evidente no século XV. As convicções acerca dos comportamentos e apetites sexuais, bem como a relação à luxúria e aos temores a eles associados, teriam vida longa e ajudariam a definir o pensamento racial quando este emergisse. Os donos do poder, particularmente homens brancos, desenvolveram pressuposições sobre a disponibilidade sexual
das mulheres e outros grupos sociais. Em reação às populações indígenas e escravas, geraram complexas autoimagens, particularmente no que dizia respeito à masculinidade. Pelo menos durante certo período de tempo, a ligação entre sexo e violência ficou bastante evidente. Então, a sexualidade e a força bruta elas eram usadas no controle de mulheres, as populações que elas eram conquistadas eram sexualmente inferiores e abertas à exploração, que era o caso dos escravos domésticos, que eram em sua maioria mulheres, e eles sofriam abusos sexuais.